Olá! Hoje a gente vai entrar num território bem sombrio, desconcertante mesmo. Aquela sensação, sabe, de saber antes que a morte tá vindo. Pode ser um arrepio, um sonho vívido demais, né? Ou uma imagem que não sai da cabeça, anunciando o fim pra gente ou pra outra pessoa. É pesado. A gente analisou bastante material aqui. Tem relatos pessoais, intensos de brasileiros, histórias de artistas que, nossa, parecem ter quase namorado o próprio fim na arte deles. Sim, discussões em fóruns também, né? E visões diferentes. Exato. Desde as mais céticas até as espirituais. E a nossa ideia aqui é mergulhar fundo nisso tudo. Tentar extrair o que tem de mais perturbador mesmo, sabe? E inexplicável nessas experiências. Bom, vamos lá. Vamos abrir essa caixa. E é um tema que mexe com medos muito antigos, né? A ideia de prever a morte. Nossa, isso aparece em tanta cultura, na história. Verdade. As fontes que a gente viu até citam exemplos clássicos, tipo o suposto sonho do Lincoln sobre o próprio funeral, ou aqueles avisos ligados ao Titanic. Sim. Isso só mostra o quanto essa ideia causa um misto de, sei lá, fascínio, meio mórbido e um medo genuíno. Parece algo muito enraizado na gente. Totalmente. E o impacto em quem vive isso é avassalador. Vamos começar por aí, então. Pelos relatos pessoais que estão nas fontes. Boa. Tem a história de uma pessoa que foi compartilhada na internet e também na super interessante. Desde pequena, ela era, assim, assombrada por sonhos que previam a morte de familiares. Que coisa, hein? E ela descreve esses sonhos com uma clareza assustadora. Diz que eram mais reais que um sonho normal. Essa sensação de hiperrealidade, de ser algo além de um sonho comum, né? Isso é um detalhe que se repete muito nesses relatos. Pois é. É como se a pessoa estivesse quase testemunhando algo e não só sonhando. Exatamente. Num desses sonhos, ela viu videiras negras, sabe? Apodrecidas, crescendo assim pelas paredes da casa da avó. Nossa. Uma imagem de pura decadência, um presságio ruim mesmo. Ela acordou com aquela certeza, sabe? Que algo horrível ia acontecer. Que aflição. E pouco depois, a avó morreu. Complicações de uma cirurgia que ela nem queria fazer. E antes disso, teve outro sonho. Só ela e a avó, num vazio branco, e a avó pedindo para rezarem por ela. É o tipo de imagem que marca. Fica na cabeça. Quase um filme de terror, né? Essas videiras negras. Sim. Não é um símbolo qualquer vago, é uma visão muito específica. E sinistra. E tem o caso da Isabel Tebar também na super interessante. Esse é ainda mais direto, mais chocante. Aos 8 anos, ela sonhou que estava sozinha numa sala de cinema escura. Cinema? É. E na tela passava um filme mudo, preto e branco, mostrando fotos de parentes conhecidos que já tinham morrido. Meu Deus. E a sequência terminava com a foto do avô, que na época estava vivo, estava bem. Ela acordou apavorada, claro, contou pra tia. Imagino o pânico. Horas depois, veio a notícia. O avô tinha tido um ataque cardíaco fulminante durante a madrugada, bem na hora do sonho dela. A coincidência de tempo aí é brutal. E o mais assustador é que não parou por aí, né, pra ela. Não mesmo. 2 anos depois, o pesadelo voltou. O mesmo cinema, as mesmas fotos de gente que já tinha morrido e, no final, a imagem de um tio-avô, que também estava vivo. Não. No dia seguinte, a confirmação. Ele tinha morrido num acidente de carro. O trauma foi tão grande que a Isabel diz que torce até hoje para nunca mais sonhar com aquela sala de cinema. Compreensível, totalmente. E fica aquela sensação de impotência, né? Ou pior, de culpa. Como foi mencionado naquele relato do Reddit, a pessoa sente como se eu pudesse ter evitado. Esse é um peso terrível. Ou o relato da Jéssica Marques, sonhou como enfermeira dizendo que a amiga ia morrer. Dias depois, descobriu que a amiga tinha leucemia. Faleceu em semanas. É um fardo muito pesado. O que me chama muita atenção nesses relatos é justamente essa combinação. Detalhes visuais super específicos, às vezes até bizarros, né?
E a confirmação trágica logo depois. Exato. Isso gera um impacto emocional que é devastador. E que dura. Não parece ser só um devaneio, sabe? São narrativas internas que parecem vazar para a realidade, de um jeito bem sombrio. E tem situações em que o aviso parece vir com uma chance de escapar. Como no caso da Rafaela Rodrigues, também na Super Interessante. Ah, eu lembro desse. Do Centro Espírita. Isso. Ela fazia um curso lá, mas se sentia desconfortável. Tinha medo do lugar, das ruas escuras em volta. Um dia, ela recebeu uma ligação da avó do namorado. Uma pessoa que ela mal conhecia, né? Exato. Quase não tinha contato. E a avó disse que tinha recebido um recado espiritual urgente. Rafaela não deveria voltar naquele centro. De jeito nenhum. Que coisa. Direto assim. Sim, e mencionou até uma vela que acendeu por ela e entortou toda. Um mau presságio. Um aviso vindo de uma fonte totalmente inesperada. E com essa urgência toda, né? Totalmente. A Rafaela sentiu que tinha que obedecer e faltou na aula seguinte. E é aqui, olha, aqui que a coisa fica realmente interessante. O que aconteceu? Naquela noite exata em que ela faltou, o centro espírita foi invadido, assaltado com muita violência. Nossa Senhora! A investigação policial depois mostrou que o crime já vinha sendo planejado há semanas. Ela escapou por muito pouco, aparentemente por causa daquele aviso inexplicável. Essa história da Rafaela, ela condensa vários elementos bem perturbadores, né? O medo que ela já sentia antes, o canal de aviso super inusitado. Sim. E a confirmação violenta do perigo que ela evitou. E isso conecta com aquela questão levantada lá no Reddit sobre a responsabilidade. Ah, sim. Dos familiares pedindo para avisar. Exato. Imagina a pressão. Isso transforma a experiência que já é angustiante por si só num fardo ético-psicológico. Imenso, com certeza. A pessoa que relatou isso no fórum até compara com proibições religiosas sobre adivinhação, né? Isso levanta uma questão importante. Ter esse tipo de sensibilidade é um dom ou é uma maldição? É uma ferramenta de alerta ou uma fonte constante de angústia? É uma linha muito tênue e assustadora. E essa sensação de prenúncio sombrio parece ecoar de um jeito ainda mais público no mundo dos artistas. Assim, vários casos, né? Vários casos. Nas fontes que sugerem que alguns deles parecem ter antecipado o próprio fim, seja na arte, seja em declarações. É quase um subgênero macabro de premonição. É verdade. O Tupac Shakur, por exemplo, ele disse em entrevistas que sentia que tinha uma profecia sobre a morte dele estar perto e que estava gravando músicas como se fosse uma preparação para isso. E as letras dele, né? Vistas depois parecem carregar mesmo esse peso. Sim, como naquela Niggas Don't Change. Ele rima algo tipo: fui baleado e morto. Posso te dizer como aconteceu palavra por palavra. Pesado. Muito. E quando perguntaram onde ele se via em 10 anos, a resposta foi na lata. No melhor dos casos, num cemitério. Morreu assassinado aos 25 anos, né? É impressionante como esses detalhes parecem se alinhar depois que acontece, né? Mas aí fica a pergunta: quantas outras letras ou falas sombrias de artistas não se concretizaram? Sim, tem isso. É o tal do viés de retrospectiva, agindo forte a nossa tendência de achar padrões que confirmam o resultado depois que ele já aconteceu. É crucial ter isso em mente quando a gente olha esses casos. É um contraponto importante, sim. Mas alguns casos são particularmente estranhos. O Mark Bolan, do T-Rex. Ah, o Mark Bolan. Tinha pânico de dirigir, vivia dizendo que não ia passar dos 30. Morreu de carona num acidente de carro, 2 semanas antes de fazer 30 anos. Incrível. E abizarra-se. Uma letra dele falava em colher raposas de uma árvore. Easy as picking foxes from a tree. E a placa do carro que bateu na árvore tinha as letras Fox. São esses detalhes específicos, né? Como a placa Fox. Isso que torna a coincidência tão arrepiante. Parece até roteiro. Totalmente. E o que dizer do Mike Welsh, ex-baixista do Weezer? O tweet, né? Exato. Ele tweetou, na maior,
Sonhei que morria em Chicago, na próxima semana, ataque cardíaco. Preciso escrever meu testamento hoje. Que coisa explícita. 2 semanas depois, ele foi encontrado morto num hotel em Chicago. A causa: overdose, que levou a uma parada cardíaca. O lugar, a causa da morte, a precisão no tweet é desconcertante. Mesmo considerando o viés de retrospectiva, é muito específico. E a lista continua, né? Jimi Hendrix, 5 anos antes de morrer aos 27, escreveu The Ball of Jimi Hendrix. Tem um verso lá, 5 anos, isso ele disse, ele não se foi, está apenas morto. Nossa. 5 anos certinho, é o que diz a fonte. E o Jim Morrison, depois que a Janis Joplin e o Hendrix morreram, ambos aos 27, ele teria dito para amigos: vocês estão bebendo com o número 3. E ele foi o terceiro. Morreu menos de 1 ano depois, também aos 27. O infame Clube dos 27. Essas histórias dão uma camada ainda mais sombria para ele, né? Essa coisa de premonição meio autodirigida. E o Lynyrd Skynyrd. 3 dias antes do acidente de avião que matou vários deles, lançaram o álbum Street Survivors. A capa original, a banda no meio de chamas. Lembro dessa capa. Foi trocada depois, né? Foi. E a letra de That Smell, do mesmo álbum, dizia: o cheiro da morte rodeia você. O anjo da escuridão está em cima de você. Uma combinação de imagem e letra que virou terrivelmente profética. A proximidade do lançamento com a tragédia real é o que torna esse caso tão impactante. E aqui no Brasil tem o caso dos Mamonas Assassinas, né? Mencionado nas fontes. 12 horas antes do avião cair, o tecladista Júlio Hassick gravou um vídeo caseiro falando: essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía. 12 horas antes. Arrepia. E 1 mês antes, o Dinho, o vocalista, brincando sobre uma turbulência, respondeu para alguém que reconheceu ele: eu era o Dinho dos Mamonas. São momentos que, revendo hoje, dão um calafrio. Olhando esses casos de artistas em conjunto, assim, o padrão de pressentimentos expressos pouco antes de mortes trágicas é inegável e perturbador. Mas, de novo, né? A cautela é importante. Sim. Será que a gente está selecionando só os acertos, ignorando as inúmeras vezes em que temas sombrios na arte não foram seguidos por tragédia nenhuma? Pode ser. Ou será que o estilo de vida de alguns artistas, muitas vezes no limite, acaba aguçando uma percepção da própria finitude, e isso acaba se expressando de forma que parece premonitória? A interpretação a posteriori, depois que tudo aconteceu, é um filtro muito poderoso. Pode criar significado onde talvez só tenha havido coincidência. Certo. E isso leva a gente para as tentativas de entender esses fenômenos, né? Que também estão nas fontes. Como que o ceticismo vê isso? Bom, uma linha, apontada lá na cultura mix, é a da projeção do subconsciente. Nossos medos, nossas ansiedades mais profundas, ganhando forma nos sonhos. Exato. Aquela mãe que sonha com o acidente do filho que acabou de tirar a carteira de motorista. Talvez seja só o medo dela falando alto ali, né? Faz sentido. É uma explicação psicológica válida para muitos sonhos angustiantes que, felizmente, acabam não se realizando. O cérebro só processando preocupações, cenários que a gente teme, sonhos coincidam com eventos reais. A lei dos grandes números. Exatamente. Ela garantiria algumas premonições aleatórias. Com um volume tão gigantesco de sonhos, algumas correlações vão surgir sem que exista uma causa real, ligando o sonho ao evento. É o acaso matemático. Provar uma ligação que vá além disso é que é o grande desafio. Mas as fontes trazem outras visões também. A cultura mix menciona simbologia. Sonhar com morte pode significar fim de ciclo, transformação, não a morte literal. Correto. A interpretação simbólica é um campo enorme na psicologia e em tradições esotéricas também. Sonhar com a própria morte pode ser sobre renascimento pessoal, né? Uhum. A morte de um conhecido pode simbolizar o fim de uma relação, por exemplo. Só que essa abordagem simbólica parece meio insuficiente para explicar a natureza tão literal e específica de vários relatos que a gente viu. Como o sonho do cinema da Isabel. Exato. Ou o tweet do Mike Welsh.
Nesses casos, a correspondência entre o conteúdo do sonho ou do pressentimento e o evento real é direta demais. Não parece simbólico. E a visão espiritualista, como a do Instituto Chico Xavier e outras correntes que aparecem? Essas perspectivas frequentemente falam em desdobramento ou projeção astral. A ideia de que, durante o sono, a nossa consciência, ou o espírito, pode se desprender um pouco do corpo físico. Certo. E isso permitiria experiências ou percepções em outras dimensões, outros planos de existência. Seria nesse estado que informações sobre o futuro ou avisos poderiam ser captados. Avisos de guias espirituais, talvez? Ou uma forma de preparação para algo? Exatamente. Poderiam ser alertas sobre perigos que estão por vir, como talvez no caso da Rafaela, né? Ou uma preparação mais sutil para o desencarne, para a morte física de alguém próximo ou até da própria pessoa. O caso do jogador Neto da Chapecoense é muito citado nisso, né? Sim, ele sonhou com a queda do avião na véspera e sobreviveu ao acidente. É frequentemente usado como exemplo dessa dinâmica. Ele teria recebido um aviso nesse estado de desdobramento. Mas um ponto crucial nessa visão é que o futuro não seria totalmente fixo, pré-determinado. Então permitiria mudanças. Sim, o aviso poderia servir justamente para a pessoa exercer o livre-arbítrio e tentar alterar o desfecho, como parece que aconteceu com a Rafaela. O futuro seria, então, tipo uma teia de probabilidades que a gente pode influenciar. Entendi. Outra dificuldade seria a tradução da mensagem, sabe? A comunicação nesses outros planos seria mais direta, talvez telepática. E a nossa mente, quando volta para o estado normal, acordada, poderia interpretar essa informação de um jeito meio imperfeito, simbólico, fragmentado. E a religião mais tradicional, como o catolicismo, que foi mencionado naquele post do fórum? A posição ali descrita é de muita cautela. Revelações em sonhos são vistas com desconfiança, porque a origem poderia ser divina, angelical, mas também poderia ser demoníaca ou só psicológico mesmo. Então nada de sair acreditando cegamente. Não. A recomendação é de discernimento. Não aceitar de cara nem basear decisões importantes nesses sonhos. E por fim, as fontes mencionam aquela ideia mais vaga de um sexto sentido. Seria uma capacidade de percepção extrasensorial, algo talvez inato em algumas pessoas, que captaria informações do ambiente ou do futuro por meios que a ciência de hoje não entende nem consegue medir. É uma hipótese que reconhece o fenômeno, mas não explica o como, o mecanismo. Então, o que tudo isso significa no final? Recapitulando um pouco, a gente viu relatos muito perturbadores, marcados por uma especificidade que chega a ser assustadora, um fardo emocional imenso para quem vive isso e ecos bem sinistros na vida e na obra de alguns artistas. O mistério central continua ali, né? Será que são vislumbres de um destino que já está selado? São avisos com algum propósito? Ou é só a nossa mente tentando achar padrão no caos, principalmente depois de uma tragédia? A natureza sombria, inexplicável dessas experiências é o que mais fica. O viés de retrospectiva ou a coincidência puramente estatística, a recorrência desses padrões, a vivez dos detalhes em tantos relatos de fontes diferentes. Sim. E principalmente os casos como o da Rafaela ou do Neto, onde um aviso parece ter de fato evitado o pior ou preparado para ele. Fica difícil simplesmente ignorar tudo, varrer para debaixo do tapete. Verdade. Talvez a questão mais pertinente não seja nem se a precognição existe ou não, mas sim o impacto existencial disso tudo. Para quem parece ter essa sensibilidade mais aguçada, como a pessoa lá do Reddit ou a Isabel, isso é uma ferramenta, uma percepção expandida. Ou é uma sombra constante, uma maldição que obriga a pessoa a conviver intimamente com a perspectiva da dor, da perda. Um fardo que, olha, ninguém em sã consciência pediria para carregar. Essa é a reflexão sombria que essas histórias deixam pra gente.